Olá pessoal, continuando então nosso conteúdo, terminamos aqui a última vez vendo algumas definições de derivadas de ordem superior, né? Vimos o conceito de derivada por meio do limite desses quocientes incrementais aqui, né? Delta y sobre delta x, né? Uma definição bastante relevante aqui no estudo da derivada é o estudo desse limite. Deixa eu retornar aqui a definição formal aqui, né? Então esse limite é um limite que aparece muito no estudo de derivada, né? Esse limite aqui, né? Tá? Limite de quocientes incrementais, né? Chamado delta y, chamado delta y sobre delta x, né? A derivada, isso aqui é uma taxa de variação média, né? Na média, no intervalo de comprimento Δx na variável. Quando você faz esse Δx ir para zero, né? Que seria o correspondente a esse h ir para zero, você obtém a taxa de variação instantânea no instante x, né? Ok? Então essa a gente viu ser uma das possíveis interpretações da derivada, né? Você tem uma taxa de variação instantânea, ela é o coeficiente angular da reta tangente no ponto em questão, né? Então vimos essa interpretação de taxa de variação instantânea, a interpretação geométrica da inclinação do coeficiente angular da reta tangente. Quando a função representa um movimento, a derivada também representa a velocidade, né? Como a gente vai voltar a ver mais adiante, né? A velocidade instantânea da partícula em questão, né? Bom, claro que não é nada interessante a gente, para calcular uma derivada, ficar tendo que avaliar esse limite o tempo todo, né? Então, para isso, nós temos propriedades das derivadas que nos permitem um cálculo mais rápido, um cálculo mais prático da derivada, automaticamente a partir da expressão da função, né? Esses resultados são demonstrados usando esse limite, né? Então, para chegar nesses resultados, é onde a gente chega no tópico das regras de derivação, né? Então, as regras de derivação são regras práticas para se avaliar esse limite. Okay? Todas elas são demonstrações no fundo, né? Mas a gente vê isso aqui uma vez na vida, que é o que a gente vai fazer aqui agora nesse vídeo, e acaba aplicando as técnicas de derivação que a gente vai ver nessa sessão. Então isso aí está lá no capítulo 3 do livro, Regras de Derivação, onde a gente vai começar a derivar funções básicas, né? Para calcular derivadas, precisamos conhecer derivadas de alguns exemplos de funções que a gente tem na manga. Então vamos começar aqui com a função constante. Imagina a função que para todo x associa sempre a mesma constante. Qual que é a derivada da função constante? Joga na formuleta aqui. Formuleta aqui da derivada. Derivada num certo x vai ser o limite de f de x mais h menos f de x. Bom, mas a função é constante, então f de qualquer x, seja do x mais h quanto do x, vai ser c. Vai ficar c menos c, divide pelo acréscimo h. Então você vai ter que calcular o limite disso aí quando h vai para zero. Bom, mas isso aqui, no caso, vai dar zero sempre. Então o limite de zero é zero. Okay? Ou seja, se a função é constante, a sua derivada é zero. Então aqui é a nossa notação, derivada da função constante é zero. Então está aí a nossa primeira função que a gente já sabe calcular a derivada. A derivada da função constante é zero. Próximo exemplo, função potência, né? Vamos pegar um x elevado a um certo n. Em geral a gente começa com n natural, mas a gente já vai ver que vale para qualquer expoente n real. Okay? Vamos começar aqui com o mais básico de todos. Vamos começar com n igual a 1, ou seja, a função vai ser x elevado a 1 aqui, vai ser só x, né? Qual a derivada da função x, função identidade? Né? Aplica o limite aqui, né? Então, essa é a definição de derivada, o limite do quociente incremental aqui, ó, Δy sobre Δx, né? Em x, né? Vou fazer.
função de x mais acréscimo, então função de x mais h. Bom, função de x é x, então função de x mais h é x mais h. Então, função de x mais h fica x mais h, menos função de x fica x, divido por h, faz essa conta aqui, x mais h menos x, o x vai cancelar com o x aqui, vai ficar h sobre h, como h é diferente de 0 é 1. Então o limite da constante 1, quando h vai para 0 é 1. Ok? Então a derivada da função x é 1. Beleza? Até aqui você não viu um padrão para tentar generalizar esse caso aqui. Vamos fazer o caso expoente 2. Se o expoente for 2, a função vai ser x ao quadrado. Vamos avaliar o limite que define a derivada. Limite desse quociente, f de x mais h menos f de x sobre h. Então, f de x mais h, a função é x ao quadrado, então f de x mais h vai ser x mais h ao quadrado. Menos f de x, que é x ao quadrado, sobre h. Vamos expandir esse quadrado aqui, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, menos a função x ao quadrado, divide tudo por h. Esse x quadrado vai cancelar com esse. Vai sobrar aqui 2x mais 2xh mais h ao quadrado. Eu posso botar um h em evidência. Botei um h em evidência, ficou 2x mais h vezes esse h em evidência dividido por h. Eu vou cortar h com h aqui, certo? Então vai ficar o limite de 2x mais h com h indo a zero. O x é fixo, tá? É o valor onde eu quero calcular a derivada dessa função. Então o limite da constante é a própria constante. E limite do h quando h vai a zero é zero. Então vai ficar 2x mais 0. 2x é o tal limite. Portanto, a derivada da função x ao quadrado é 2x. Então note que esse 2 aqui, que estava no expoente, desceu aqui para frente. Então, a gente vai ver que isso é um padrão. Vou fazer, enfim, o último caso aqui, antes de generalizar. Vamos fazer o expoente 3 aqui. N igual a 3. Então vai ser a função x ao cubo. Mesma coisa, né? O limite, retornando aqui, é sempre o limite desse quociente. Então f de x mais h menos f de x. F de x é x ao cubo, então f de x mais h é x mais h ao cubo. Menos x ao cubo sobre h. Expande esse binômio aqui. Eu vou ter x ao cubo mais 3x quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo menos x ao cubo. Tudo sobre h. X ao cubo vai cancelar com x ao cubo aqui. E aqui eu tenho um h em evidência. Tem h aqui, tem h aqui, tem h aqui. Coloco h em evidência. Sobrou o que aqui dentro? 3x ao quadrado, 3xh, h ao quadrado. E eu tinha um h aqui embaixo. Vai cortar esse h com esse. Então vai ficar o limite desse elemento aqui nos parênteses. Isso aqui é uma constante. Limite da constante ela própria. O h vai para zero. Então isso aqui vai para zero. Isso aqui vai para zero. Então fica esse resultado aqui. Portanto, a derivada da função x ao cubo é 3x ao quadrado. Então, note o padrão, né? Quando a função era x, x é elevado a 1, né? Então, eu vim aqui e derivei, a função deu 1, ou seja, a derivada aqui, esse 1 que estava no expoente desceu, ficou multiplicado por x, no x não tem mais nada. Por quê? Porque ficou x elevado a... o expoente diminuiu uma unidade, x elevado a zero. Aqui, o que aconteceu? X ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado, derivada disso aqui. O que aconteceu? O 2 que estava no expoente desceu, ficou x com o expoente 1 a menos. Bateu aqui. Mesma coisa aqui, x ao cubo, cadê? X ao cubo, x ao cubo. Não que eu estou com o mouse aqui escrevendo, aqui está péssimo isso. Qual foi o padrão? O expoente que era 3 desceu aqui para frente, ó, 3, e aí ficou x com o expoente 1 a menos. E esse é o padrão que a gente observa, né? Se o expoente for n, a função é x elevado a n. Como é que eu derivo? Esse expoente desce aqui para frente, ó, e fica multiplicado por x elevado a um expoente 1 a menos. Essa é a regra, né? Primeira regrinha de derivação da função potência, tá? Em princípio com x com o expoente natural, mas na verdade pode se provar depois, e a gente vai usar isso aqui o tempo todo, que qualquer que seja o expoente que apareça aqui, pode ser real, pode ser natural, pode ser negativo, tanto faz.
derivada de uma função potência, né? Ou seja, x na base e o expoente constante, vai ser o que? Vai descer a constante e o expoente vai diminuir uma unidade. Essa função é x elevado a a, derivada dela vai ser esse a, vou descer e vou multiplicar por x elevado a um expoente 1 a menos. Alguns exemplos bem imediatos aqui. X elevado a 7, derivada disso, o 7 desce e fica x elevado a um expoente 1 a menos, 7 menos 1, 6. Aqui, esse aqui é o primeiro exemplo em que aparentemente isso aqui não é uma potência. Se você lembrar, raiz quadrada é a mesma coisa que x elevado a meio. Então raiz quadrada é sim uma função do tipo potência. Quer derivar a função raiz quadrada. Então no fundo deriva a função x elevado a meio, aplicando essa regrinha aqui. Então derivar o que? Esse meio vai descer, vai ficar meio vezes x elevado ao expoente 1 a menos aqui agora. Então o expoente vai ficar meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio. X elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a meio. Né? E x elevado a meio é raiz de x. Né? Então reescrevendo aqui, a derivada ficou 1 sobre 2 raiz de x. Escreva aí depois no seu papelzinho para se convencer disso. Né? Aqui, derivada, a função h é raiz cúbica de x elevado a 4. Raiz cúbica de x elevado a 4 é a mesma coisa que x elevado a 4 terços. Lembrem isso, né, que x elevado a, aliás, raiz n de x elevado a m, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a m sobre n. Okay? Então, expoente fracionário está relacionado com uma raiz de uma certa potência. Né? Então, sempre tenha isso aqui em mente. Né? Okay? Então, é isso que a gente está usando aqui. Ó. A função é raiz cúbica de x elevado a 4. Então, usando isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 4 terços. Derivada dela, aplica a regrinha. Né? Derivar uma função potência, desce o expoente vai ficar multiplicando e vai multiplicar por x elevado ao expoente 1 a menos. Então vai descer o 4 terços, desceu o 4 terços, x elevado a 4 terços menos 1, que é 1 terço. X elevado a 1 terço é raiz cúbica de x. Né? Então isso aqui é 4 raiz cúbica de x sobre 3. Né? Vou apagar essa coisa aqui que atrapalhou aqui um pouquinho. Enfim, a regra vale para qualquer expoente π aqui, para qualquer expoente real aqui. Se fosse uma função bem louca aqui, x elevado a π. Né? Deriva essa função, a variável está na base, então é justamente uma função do tipo potência aqui. Então desce o expoente que é π, desceu, x elevado a expoente menos 1, π menos 1. Okay? Tem como simplificar a notação para ficar isso aí mesmo. Um outro exemplo. X ao quadrado vezes raiz cúbica de x. O princípio é um produto, mas você pode reajeitar essa coisa aqui e escrever como uma única potência, né? Porque x elevado a raiz cúbica de x é x elevado a 1 terço. Então está x ao quadrado vezes x elevado a 1 terço. Soma os expoentes, né? Regrinha da potenciação, né? Produto de potências de mesma base só soma o expoente, né? E mantém a base. Então vai ficar x elevado a 7 terços. Então essa função aqui pode ser reescrita como x elevado a 7 terços. Aí você quer derivar, aplica a regrinha, né? Desce o expoente, 7 terços, diminui uma unidade, 7 terços menos 1, 4 terços. Ou se você quisesse, 7 sobre 3 vezes o que? Raiz cúbica de x elevado a 4. Né? Pode aparecer essa resposta lá no livro, se você for consultar, né, em algum exercício. Aí você chega nessa resposta e no livro está escrito assim ou vice-versa. Né? Então é sempre bom ter em mente as possíveis expressões equivalentes. Então vimos aí dois exemplos de cálculo de derivada. A derivada da função constante é zero. E a derivada da função potência respeita essa regrinha aí. Né? Ok? X elevado a a deriva o a desce, x elevado a menos 1. Guardem essa regrinha aí. Regrinha de ouro, muito aplicada. Mais propriedades da derivada. Estava na página 161 do livro. Deixa eu pular aqui para a página 161. Aqui, ó. Aqui é a regra da potência que a gente acabou de ver. Né?
Aqui ele fez para um número real qualquer já, certo? Para demonstrar isso aqui precisaria da regra da cadeia, né, que a gente vai ver mais para frente, mas podem acreditar que é válido. Okay? E aí aqui ele está te dando novas regras para derivar funções a partir de funções cuja derivada já é conhecida, né? É o que a gente vai falar aqui agora. Por exemplo, pega uma função multiplicada por uma constante. Qual que é a derivada da função f multiplicada por uma constante? Afirmo que é o que? A constante mantém, multiplica pela derivada da função. Então, derivada da função multiplicada por uma constante é a constante multiplicada pela derivada da função. Ou, escrito da maneira compacta aqui, né? Derivada de cf, onde c é uma constante, a constante sai e multiplica pela derivada da função. Prova pela definição de derivada, né? Se a tua função g é o produto da função f pela constante c, como é que eu calculo a derivada dessa função? A definição é para esse limite aqui de quocientes, né? Então, g de x mais h menos g de x sobre h. G de x mais h seria aplicar essa função no x mais h. Então vai ser c vezes f de x mais h. G de x é c vezes f, tá aqui. Dividido por h, o c eu coloco em evidência. Então vou tirar ele para fora do limite. E aqui dentro vai sobrar o quê? Vai sobrar justamente o limite que define a derivada da função f. Por isso vale a regra. Então, um exemplo bem inocente aqui. Derivada da função 3 vezes x elevado a 4. É justamente uma situação como essa. É a constante 3 multiplicada pela função x a 4. Como é que eu calculo a derivada dessa função? Bom, a constante sai. É isso que acabou de ver aqui. Derivar uma função multiplicada pela constante, a constante sai para fora do cálculo da derivada e basta multiplicar pela derivada da função sozinho. Então vai sair o 3 vezes a derivada da função x elevado a 4, que é uma função potência que a gente acabou de ver como calcular, né? Derivada da função x a 4, desce o expoente 4, diminui uma unidade no expoente 3. Então ficou 3 vezes o 4, 12x ao cubo. Okay? Menos 1x, derivar essa brincadeira aí. Isso aqui é como se tivesse um menos 1 multiplicado pelo x, né? Então esse menos 1 sai para fora aqui e resta a derivada da função x, que a gente já viu que dava 1, né? Se você quiser, você pode aplicar a regra do expoente, né? X elevado a 1, já vimos isso, é 1 vezes x elevado a 0. Elevar a 0 resulta 1. Ok? Então, por isso a derivada de x é 1. Ou decora lá o primeiro exemplo, né? Derivada de x é 1. É o que está aplicando aqui. Então, derivada de menos x vai ser menos 1 vezes 1, que é menos 1. Okay? Então, a gente já estava fazendo o cálculo aqui, né? Aqui é uma função meio esquisita, né? Constante π multiplicada por x elevado ao expoente raiz de 2. Então você tem uma constante, eu quero derivar esse produto esquisito aí. Π é uma constante, então tiro o π aqui para fora do cálculo da derivada, basta derivar essa potência. Derivada da potência faz o quê? Desce o expoente raiz de 2, multiplica por x elevado ao expoente diminuído de uma unidade. Não tem muito que melhorar essa notação, né? Porque eu não tenho como simplificar isso aqui é o produto desses dois números irracionais. Deixo indicado assim mesmo, isso aqui seria a resposta final, né? Outra situação, derivada de uma soma de funções, ou de uma subtração, né? Eu coloquei a subtração incluída aqui com sinal negativo. Então pode ser derivada de f mais g é a soma das derivadas delas separadas. A derivada da subtração é a subtração das derivadas, né? Como é que eu mostraria isso? Pela definição também. Eu vou chamar de f grande a soma ou a subtração. Eu estou embutindo numa demonstração só os dois casos. Tá? Se for f mais g, a função f grande vai ser f mais g. Então, a derivada da função f grande, pela definição é isso aqui, onde f grande de x mais h vai ser f pequeno de x mais h mais g pequeno de x mais h. F grande de x é f de x mais g de x. Eu arranjo direitinho aqui essas coisas, né? Eu vou juntar esse f com esse f aqui, vou juntar esse g com esse g. Essa diferença aqui eu reescrevo assim, né? F de x mais h menos f de x sobre h.
mais g de x mais h menos g de x sobre h. Esse quociente aqui é justamente o que define a derivada da função f pequena. Então, quando o h vai para zero, isso aqui vai para a derivada da f. Quando h vai para zero, isso aqui vai para a derivada da g. Isso prova a propriedade, né? Então, em resumo, soma de funções, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da subtração é a subtração das derivadas. Certo? Então, aqui um exemplo de aplicação dessas regrinhas que a gente viu até o momento. Pega um polinômio, então só um polinômio de grau 8. O polinômio de grau 8 é uma soma, aqui ó, esse exemplo, é uma soma de 5 funções. A função x a 8, com essa outra, subtraído dessa outra e dessa outra. Então você quer derivar essa brincadeira aí, derivar essa função. Então pela propriedade que você acabou de provar, a derivada dessa soma, junto com essa subtração, é a soma ou subtração das respectivas parcelas. Né? Então a derivada desse polinômio vai ser a derivada de x a 8, mais a derivada de 12x a quinta, mais a derivada de 4x ao cubo, menos a derivada de 10x ao quadrado, mais a derivada de 5. Né? Aí em cada uma você aplica as propriedades que a gente acabou de provar. Derivada de x a 8 é uma potência, então 10 expoente 8, x elevado ao expoente 1 a menos, que é 7. Aqui, constante vezes função. Então sai a constante, vai ficar 12 vezes a derivada de x a quinta. X a quinta é uma potência, então desce o 5, multiplica por x elevado a 4. Aqui, de novo, a constante 4 multiplicada por x ao cubo. Constante fica, deriva x ao cubo, vai descer o expoente 3, multiplica por x elevado a 1 a menos, que é 2. E assim por diante. Né? Então 10 fica constante, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada da constante é 0. Ajeita a casa aqui, né? Multiplica ali os coeficientes, e você chega nessa expressão. Então a derivada de um polinômio nada mais é que você aplicar repetidas vezes as propriedades que a gente acabou de provar sobre as derivadas. Né? Essas propriedades 2 aqui da derivada da soma e da multiplicação por uma constante é o que a gente chama da linearidade da derivada, né? Que a gente já teve a oportunidade de estudar álgebra linear para entender esses conceitos. Né? O operador de derivação ele é linear. Né? A derivada de uma soma é uma soma de derivadas, é a derivada de uma constante multiplicada pela função, a constante sai para fora do cálculo. Isso é uma linearidade. Okay? Aqui um exemplo, está lá na página 162 do livro, o mesmo exemplo que está lá. Tá? Aqui. Pega essa função, eu quero que você obtenha os valores de x para os quais a reta tangente ao gráfico é horizontal. O que significa a reta tangente ao gráfico ser horizontal? Significa que o coeficiente angular da reta é zero, né? Que ela é paralela ao eixo x. Né? Tangente horizontal significa ser paralela ao eixo x, que significa o coeficiente angular ser nulo. Mas o coeficiente angular de uma reta tangente a um gráfico coincide com a derivada da função naquele valor. Então você está procurando os valores x que fazem a derivada se anular. Né? Então esse é um típico exercício de cálculo de derivada e após obtida a derivada igualar essa derivada a zero para resolver a equação. Né? Então a tua função é x elevado a 4 menos 6x quadrado mais 4, deriva essa função. Né? Então a derivada vai ser, aqui eu esqueci de acrescentar o 4 aqui, né? Eu tinha um mais 4, mas não vai afetar porque o 4 é constante. Né? A derivada da constante vai dar zero. Né? Então derivada da função x elevado a 4 menos 6x quadrado mais 4. Vai ficar a derivada do x a 4 menos a derivada de 6x ao quadrado e mais a derivada do 4, que é zero. Né? Então aplica a regra, aqui vai dar 4x ao cubo, vai diminuir uma unidade, aqui vai ficar 6 vezes 2, 12 vezes x elevado a 1. Então a derivada ficou 4x ao cubo menos 12x. Eu posso botar um 4x em evidência aqui. Ó. Então, a derivada, uma outra maneira de escrever a derivada seria esse produto, 4x vezes x ao quadrado menos 3. Por que eu escrevi em forma de produto? Porque lembra que o exemplo original era obter os pontos que anulam a derivada. Então eu vou ter que igualar isso aqui a zero. Vou ter que igualar isso aqui a zero e resolver, que x que resolve essa parada. Como eu tenho um produto para dar zero, ou um fator é zero ou o outro é zero. Né? Então ou 4x vai ser zero, significando que o x é zero, ou
o x ao quadrado menos 3 é zero. E resolvendo esse outro aqui é fácil, né? Vai dar x, esse aqui, né? Vai dar x igual a mais ou menos raiz de 3, certo? Então, quando x é zero menos raiz de 3 ou mais raiz de 3, a derivada dá zero, né? A gente pode tentar localizar os pontos onde essa coisa aconteceu. É só substituir x igual a zero menos raiz de 3 ou raiz de 3 na função original, não confunda com a derivada. Você tem que achar os pontos do gráfico onde a reta tangente é paralela ao eixo x, né? Então substitui zero aqui, vê que valor que dá. Zero aqui vai dar 0 com 0, 4. E com 0, 0 com 4, 4. Então f de 0 é 4. Então vai passar lá no ponto 0, 4. Né? Eu anoto aqui na frente, né? 0, 4, a reta tangente é horizontal. É horizontal, né? Você substituir mais ou menos raiz de 3 lá na função original. Aqui vai dar raiz de 3 elevado a 4, vai dar 3 ao quadrado, que é 9. Aqui vai dar 3 vezes 6, 18. Então 9 menos 18 menos 9, com 4 menos 5. Tanto por menos raiz de 3 quanto por mais raiz de 3 vai dar menos 5. Então você tem esses 3 pontos onde a reta tangente é horizontal. Vamos conferir lá no GeoGebra. Deixa eu botar aqui. Vou precisar anotar aqui a função. É x a 4 menos 6x ao quadrado. Deixa eu pegar aqui. Y igual a x elevado a 4 menos 6x elevado ao quadrado mais 4. E o nosso gráfico. Deixa eu dar uma esticada nele aqui para... Beleza. Quais eram os pontos? Vou pegar aqui P1, o ponto 0,4. Ali o ponto P1. Ponto P2 era o ponto... Era menos raiz de 3 e menos 5. Então, P2 igual a menos raiz de 3 e menos 5. Ali. E P3 igual a raiz de 3 e menos 5. Ali, já dá para ter uma ideia de que a reta tangente é paralela ao eixo x, né? Para achar a reta tangente, eu teria que fazer o que? Y igual a constante correspondente. Y igual a 4, ali é a reta tangente no ponto P1, e y igual a menos 5. Okay? Então, conferindo que a reta tangente ao gráfico de fato é horizontal. Nenhuma outra vai ser horizontal, né? Porque as outras vão ter uma certa inclinação dependendo da localização do ponto. Beleza? Voltando aqui para nossas anotações. Um outro exemplo de cálculo de derivada. Pega essa função aqui que eu estou chamando de S. S dependente do valor t. Digamos que essa função representa a posição de uma partícula no instante t. Posição dada em centímetros e instante dado em segundos. Quero determinar a aceleração do movimento dessa partícula num determinado instante t igual a 2 segundos. A aceleração é o que? É a variação da velocidade. Né? A aceleração seria a derivada da velocidade. E a velocidade, por sua vez, a gente viu na interpretação de derivada, é a derivada da função posição. Então, a velocidade instantânea da partícula num certo instante t é a derivada dessa função s. Então, você teria que derivar essa função s, que é um polinômio. Já vimos como derivar. Um polinômio é uma soma de funções. Cada uma dessas funções são constantes multiplicadas por potências, que são exemplos de funções que a gente sabe derivar. Ok? Então, derivar a função s, aplica a regra, né? Derivar a função s, derivar esse polinômio, aplica a regra em cada parcela. Constante fica, desce o expoente 3 aqui, diminui o expoente em 1 unidade. A derivada de 2 vezes t ao cubo fica 2 vezes 3 vezes t ao quadrado, 6t ao quadrado.
derivada de 5t ao quadrado. O 5 fica, o expoente 2 desce, diminui o expoente do t. Então, menos 10t, 3t. 3t elevado a 1 aqui, né? Vai descer o 1, vai ficar 3 vezes 1, vezes t elevado a 0, fica 3. E derivada da constante é 0. Então, a derivada da função posição, sendo a função posição dada por isso, fica 6t ao quadrado menos 10t mais 3. Isso aí é a função velocidade. Velocidade instantânea é a derivada da função posição. Você quer aceleração agora. Aceleração é a derivada da velocidade, né? Aceleração é a variação instantânea da velocidade. Quanto que a velocidade varia? Isso é aceleração, né? Então você teria que derivar novamente a função s. Em outras palavras, a aceleração é a segunda derivada da função posição. Derivada de segunda ordem, né, que a gente tinha falado na aula anterior. Então, vou pegar a função que a gente acabou de obter, que é a derivada, deriva novamente. Então aqui vai descer o 2, aqui vai ficar 12t, né, já fazendo direto. Isso aí, num determinado momento, após você fazer alguns exemplos, vai ficar direto. Né? Estou fazendo esses detalhezinhos aqui porque a gente acabou de começar a fazer isso aqui. Mas lá pelo 10º exercício você já vai estar fazendo isso aqui automaticamente, talvez antes, né? Então a derivada da função v, aplicando a regra, vai dar 12t menos 10 mais 0. Então 12t menos 10. Eu quero o quê? Eu quero a aceleração no instante 2 segundos. Então, substitui t igual a 2 aqui na fórmula da aceleração. Eu vou ter 12 vezes 2 menos 10, 14 centímetros por segundo ao quadrado. Não pediu, mas se você quiser, qual é a velocidade que ele está se movendo nesse instante? Você vem na função velocidade, que você acabou de obter aqui também, que era a derivada, e substitui o 2. Né? Substituindo o 2 ali, você vai ver que ele está se movendo a 7 centímetros por segundo. Ok? Ok, então já temos aí algumas funçõezinhas com as quais a gente consegue calcular a derivada. Vamos ver outros exemplos. Um exemplo que é bastante importante nos nossos cálculos também são as funções exponenciais. Como que eu calculo a derivada de uma função desse tipo? Constante a elevada à variável x. Note a diferença, isso aqui é bem importante você prestar atenção. Uma coisa são as funções potência. Na função potência, a variável está na base, o expoente é constante. Na função exponencial, a variável está no expoente, a base é constante. Então, note a diferença. Então, um erro muito comum é o aluno baseado nessa regrinha aqui, ó, essa regrinha que a gente acabou de ver. Derivada da função potência, né, a função potência, a base é a variável. O expoente é constante. Essa aqui a gente acabou de ver. Desce o m e diminui uma unidade no expoente. Né? Essa foi a regra que a gente acabou de ver. Então, um erro muito comum do aluno é o aluno fazer o seguinte. Eu quero derivar a função exponencial. O cara aplica aquela regra que a gente acabou de ver ali para ela. Aí o cara faz o quê? O cara faz x vezes, desce o expoente, multiplica isso aqui com 1 a menos. Isso aqui é um erro gravíssimo de cálculo, ok? Porque essa regra vale para a função potência, ou seja, a função em que a base é variável e o expoente é constante. Aqui eu estou falando da função exponencial. Essa aqui, no momento, a gente ainda não sabe derivar, vamos aprender agora. Okay? Então, é uma função em que o expoente é variável e a base é fixa. Vamos ver então, aplicar a definição da derivada. Né? Derivada de uma função num valor x é avaliar esse quociente. Vamos substituir aqui. O que seria f de x mais h, sendo f essa função exponencial? Vai ser a elevado a x mais h menos f de x é a elevado a x sobre h. Vamos usar aqui a propriedade da exponenciação. Né? A elevado a uma soma vai ser o produto das potências, separando aqui os expoentes. Né? Menos a elevado a x. Aqui eu tenho a elevado a x tanto aqui quanto aqui, então eu posso botar em evidência. Então esse quociente vai virar a elevado a x vezes a elevado a h menos 1 sobre h.
O x é um valor fixo onde eu quero calcular a derivada. O que está variando aqui, o que eu estou fazendo limite, é no h. Então isso aqui é uma constante, eu posso extrair para fora desse limite. Então para avaliar essa derivada, eu vou ter que avaliar esse limite aqui. Ó. Eu vou precisar avaliar esse limite. Limite de a elevado a h menos 1 sobre h, onde o a é a base. Né? Note o seguinte, esse limite é a derivada dessa função no zero. A elevado a h, no fundo, é f de 0 mais h. Menos 1 é a elevado a zero, então é f de 0 sobre h. Então isso aqui nada mais é do que a derivada da função exponencial no zero. Ok? O que é a derivada da função exponencial no zero? A derivada não é a inclinação da reta tangente no x igual a zero? Não é isso? Então você está vendo que a função derivada da função exponencial num x qualquer é a própria função exponencial multiplicada pela derivada dela no zero. Então se a derivada no zero existir, vai existir a derivada em qualquer outro x. E a derivada em qualquer outro x está determinada pela derivada no zero, pela inclinação da reta tangente no zero. Curioso isso. Então, aqui eu fiz um traçado genérico de uma função exponencial, com uma base a genérica, e lá no zero, né, quando x é zero, né, note que quando x é zero, a elevado a zero é 1, independente da base. Então, qualquer que seja a função exponencial com qualquer base, quando você avalia ela no zero, vai dar 1. Ou seja, todos os gráficos de função exponencial passam aqui no ponto de coordenada y igual a 1. É o que eu quero mostrar aqui no GeoGebra para vocês. Okay? Então esse limite que está aparecendo aqui é a derivada no zero da função exponencial de base A. E a derivada dessa função exponencial fica determinada unicamente por esse valor. Quando eu vario A aqui, se eu aumento essa base A, essa exponencial ela começa a crescer mais rápido, o que faz com que essa reta tangente se incline mais ou se incline menos, dependendo do tamanho dessa base. Vou projetar aqui a imagem do GeoGebra aqui para vocês verem. Eu estou mostrando o outro GeoGebra aqui, só um minuto. Pronto, consegui aqui. Então estou mostrando aqui para vocês. Ó, aqui eu fiz uma ilustração, a função a elevado a x. Aqui o a está 2,62. Eu pus um controle deslizante aqui. Se eu variar esse a aqui, ó, a função vai mudar. Então aqui eu estou aumentando o a. Estou aumentando o a. Okay, ó, o a aqui já está em 3,84. Note que essa reta tangente aqui, ó, essa aqui está representando a reta tangente no ponto no x igual a zero aqui. Né? Então quando eu aumento o a reta tangente inclina. Esse m aqui, ó, é o coeficiente angular dessa reta nesse valor x igual a zero, ou seja, é o f' de zero. Então f' de zero está dando 1,67 aqui quando o a é 5,32. Se eu aumento o a reta inclina mais. Se eu diminuo a reta inclina menos. A situação limite aqui seria o a igual a 1, né? A igual a 1 é 1 elevado a x é constante, igual a 1. Então a reta é horizontal. Mas se eu aumento o a reta tangente aumenta. Lembre que esse m então é o f' de zero, né? M é o f' de zero. Vou voltar aqui para o PDF. Esse aqui seria o m, ó. Esse aqui é o m. Ok? Então quando eu vario o m está variando. Ok? Uma vez determinado esse m, você determina o f' de x, qualquer que seja o x. O f' está aqui. Beleza? Eu precisaria determinar o que é esse m. Então vocês estão vendo o seguinte, se eu vario o a, eu vario esse m. Ocorre que existe um único valor de a que faz esse m dar 1. Quando o m é 1, o que significa? Significa que a tangente do ângulo deu 1, ou seja, o teu ângulo é de... Qual o ângulo cuja tangente é 1? 45 graus. Né? 45 graus. Então tem um único valor a aqui que faz esse coeficiente angular ser exatamente igual a 1. E esse número a é o que a gente chama de
número e, na verdade, é um número que aparece aí nos livros de cálculo. Então, o número e é a base que faz o coeficiente angular dar exatamente 1. E qual a graça do coeficiente angular ser 1? Se você voltar aqui na expressão da derivada com uma base qualquer, se esse expoente aqui for 1, se esse expoente não, né? Se esse coeficiente angular der 1, você está dizendo que a derivada da função a elevado a x é ela própria. Né? Então, quando a base é esse número específico e, que tem esse valor aqui aproximadamente 2,7818, quando a base da função exponencial é exatamente esse valor, esse limite dá 1 e, portanto, a função tem como derivada ela mesma. Então, ela é uma base, é um número real muito especial, tá? Que tem essa propriedade que, ao longo do estudo do cálculo, você percebe que é um valor que tem extrema utilidade e facilidade de cálculo, tá? Entre outras particularidades desse número. Tá? Então ele é o número que faz, ele é o único número que faz esse limite esquisito aqui dar 1. Esse limite aqui dá 1 se o A for o número E. Tá? Ok, então essa seria uma maneira de você definir o número E, o número de Euler, né? É o número que faz esse quociente dar 1. Se você voltar lá no GeoGebra, voltar aqui, só pra gente, vou tentar alcançar aqui o M igual a 1. Vamos ver aqui se eu consigo. Aí, deu 1. Aqui ele já está aproximando, né? Está dando 2,71. Mas o número real é 2,7818, que é o que aparece aí no livro ou nas nossas notas de aula. Ok? Beleza? Então, depois você deu uma refletida aí sobre esse raciocínio que a gente acabou de fazer. Então, a função exponencial com base a derivada dela é ela própria multiplicada pela derivada dela no zero. Ocorre que se essa base a for o próprio e, essa derivada aqui dá 1, portanto a derivada dela é ela própria. Okay? Então, a derivada da função exponencial de base e é ela própria. Guardem isso aí, muito importante. Talvez uma das coisas mais utilizadas no curso de cálculo seja isso aí. Ok? Então já sei calcular a derivada de outra função, da função exponencial de base e. Mas e se a derivada, se a base não for e? Como é que eu faço? Bom, se a base não for e, vamos usar um artifício aritmético aqui, um artifício algébrico. Vamos reescrever essa potência de base a de outra forma. Eu vou usar aqui a função exponencial de base e é a inversa da função logaritmo natural. Então, o logaritmo natural de um número, ele é o logaritmo cuja base é exatamente esse número e. Então, onde aparece ln, é a mesma coisa que logaritmo com essa base e. Só que o logaritmo é a função inversa da exponencial correspondente, né? Então, se eu pego a base e elevo ao logaritmo, eu estou compondo a função com a inversa dela mesma. Né? Então, e elevado ao logaritmo natural com base e, eu estou voltando para o lugar onde eu estava. Então, e elevado ao logaritmo natural é o próprio a elevado a h. Então, uma outra maneira de escrever o a elevado a h é desse jeito aqui. Ok? A gente já vai ver onde é que isso aí vai ajudar a gente. Você usa a propriedade do logaritmo, né? Se vocês lembrarem, o logaritmo de uma potência, o expoente sai para fora do logaritmo. Então, o logaritmo de a elevado a h é a mesma coisa que esse h vezes logaritmo de a. Então, foi uma outra maneira de escrever o a elevado a h. A elevado a h é e elevado a h logaritmo de a. Isso aqui é uma constante, tá? O logaritmo de a é o logaritmo da base da função que você está querendo calcular a derivada. Ok? Então, foi uma outra maneira esperta, uma maneira conveniente de escrever essa base. Lembra que a gente está querendo avaliar a derivada da função a elevado a x. Onde que a gente recaiu? A gente precisou avaliar esse limite. Limite de a elevado a h menos 1 sobre h. Vamos reavaliar essa expressão a elevado a h menos 1 usando essa outra maneira de escrever a expressão.
Então, onde está a elevado a h, eu vou jogar isso aqui. Então, a elevado a h menos 1 sobre h vai ficar isso aqui, menos 1 sobre h, não é isso? Multiplica em cima e embaixo por logaritmo de a. Para quê? Para aparecer o mesmo expoente do e aqui embaixo. Ó. Okay? Então está aparecendo e elevado a alguma coisa menos 1 sobre essa alguma coisa. Então eu vou recair aqui, ó. Eu vou usar esse limite. Esse aqui é o chamado limite exponencial fundamental, né? Não falei ali atrás. Quando a base é e, esse limite dá exatamente 1. Isso aqui a gente chama de limite exponencial fundamental. Então, quer dizer, se eu fizer elevado a delta menos 1 sobre delta e fizer esse delta ir para zero, se o delta for para zero, esse limite aqui que eu estou falando vai para 1. Então, se o limite for de um quociente desse tipo, e elevado a alguma coisa menos 1 sobre essa mesma alguma coisa, e essa alguma coisa estiver indo para zero, essa fração está indo para 1. Então, note que é justamente a situação onde eu estou aqui. Ó. Eu queria avaliar esse limite. Esse limite aqui dessa expressão eu reescrevi ela dessa forma. Né? Aliás, primeiramente eu escrevi dessa forma. E aí multipliquei em cima e embaixo por logaritmo de a, eu cheguei nessa coisa vezes isso. Então, o limite disso é a mesma coisa que o limite disso vezes essa constante. Essa constante eu extraio para fora do limite, ó, extraio para fora. Restou o limite disso aqui. Ó. Só que o limite disso é justamente um limite nesse formato aqui. Ó. É e elevado a essa coisa aqui, menos 1, dividido por essa mesma coisa. Se você quiser, você dá um nome para essa coisa aqui, vamos chamar de k. Foi isso que eu fiz ali para frente. Não, chamei de k. Quando o h vai para zero, h vezes alguma coisa vai para zero também. Então, eu estou fazendo k ir para zero, o limite disso aqui. Só que esse limite a gente já viu que dá 1. Okay? Então, novamente, o limite lá que a gente queria calcular é logaritmo de a. Beleza? Depois você escreva aí no seu papel aí para tentar acompanhar aí, né? Depois ou enquanto a gente estiver falando aqui, né? Então, de volta, você queria a derivada de uma função exponencial com uma base qualquer. Eu até o momento eu só obtive quando a base é especificamente o número e, que é o que faz esse limite aqui dar 1. Quando esse limite dá 1, a derivada da função de base e é exatamente ela própria. Agora eu voltei para uma base qualquer, fiz essa análise, esse limite aqui ó, a gente acabou de concluir que está indo para logaritmo de a. Esse limite aqui deu logaritmo de a. E aí você volta para o que a gente acabou de ver. Quando a base é um número a diferente do e, a derivada da função exponencial é ela própria multiplicada pelo logaritmo de a. Note que se o a é igual a e, o logaritmo de e é 1. O logaritmo de e é 1. Ok? Ok? Então, se o logaritmo de e é 1, então e elevado a x, se você aplicar essa mesma fórmula, né? E elevado a x derivada vai ser e elevado a x vezes o logaritmo de e. O logaritmo de e é 1. Então a derivada de e elevado a x é ela própria, como a gente já tinha concluído. Né? Ok? Então mais uma família de funções que a gente sabe derivar. Derivada das funções exponenciais de base qualquer. Então aqui um pequeno resuminho aqui de exemplos. Exponencial de base e, derivada é ela própria. Então estou frisando aqui justamente para martelar na cabeça de vocês. Esse aqui é o exemplo mais importante de todos. Derivada da exponencial de base e é ela própria. Se a base não for e, aí é ela própria multiplicada por uma constante que coincide com o logaritmo da base. Ok? Aí uma variação aqui, 3 elevado a menos x, derivada disso aí. Bom, não sabemos composições ainda, nas próximas aulas vamos falar da derivada de composição de funções, que tem sua regrinha especial.
Mas, enfim, dá para a gente adequar isso aqui sem falar de composições, né? 3 elevado a menos x é a mesma coisa que inverter e tirar o sinal, né? Então 3 elevado a menos x é 1 sobre 3 elevado a x, que é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a x. Então isso aqui é como se fosse uma exponencial de base 1/3. Né? Então derivar essa função é a mesma coisa que derivar a exponencial de base a igual a 1/3. Só conferir uma coisa aqui. Beleza. Então aí aplica a regra, né? Derivada da exposição exponencial é a própria função exponencial, multiplica pelo logaritmo natural da base. A base é 1/3. O logaritmo natural de 1/3 seria o logaritmo natural de 3 elevado a menos 1. Né? Aí você usa novamente a propriedade do logaritmo, né? Que o expoente sai, fica menos, por isso que apareceu esse menos aqui. E aqui de novo 1 sobre 3 elevado a x é 3 elevado a menos x. Né? Ok? Então mais uma famíliazinha de funções que a gente tem uma regra de derivação bem caracterizada. Uma outra regrinha que costuma aparecer para nós, a chamada regra do produto. Quero duas funções, vou multiplicar as duas funções, eu quero a derivada da multiplicação dessas funções. Então um erro que costuma aparecer muito, novamente, é o cara achar que vale uma coisa parecida com a soma. Derivada do produto, o cara vai e faz derivada da primeira vezes a derivada da segunda. Isso aqui é outra mentira, ok? É isso que justamente diz a regra do produto. A regra do produto mostra que a multiplicação, a derivada da multiplicação não é a multiplicação das derivadas, mas sim respeita essa regrinha aqui. Derivar a multiplicação, o que? Deriva a primeira, mantém a segunda, multiplica, mais aí mantém a primeira e deriva a segunda. Então seria essa regrinha aqui, né? Derivada do produto é o que? Derivar a primeira e multiplicar pela segunda sem derivar, mais mantém a primeira sem derivar e multiplica pela derivada da segunda. Eu acrescentei 3 notações que costumam aparecer nos livros. Essa notação aqui também é bastante comum aparecer em outros livros aí. Aqui tem uma demonstraçãozinha, uma ideia da demonstração, né? Se você quer achar o produto, a derivada do produto, você teria que montar aquele quociente, né? F de x, a função aplicada em x mais h menos a função aplicada em x sobre h, onde a função no caso é o produto. Né? Aí eu uso um truquezinho aqui que é o somar e subtrair essa mesma expressãozinha aqui, ó. F de x mais h vezes esse g de x. Note que eu subtraí e depois somei ali, ó, né? Para que eu fiz isso? Porque agora eu vou juntar esse com esse e vou juntar esse com esse. Né? Quando eu junto esse com esse aqui, eu posso botar f de x mais h em evidência e eu vou ter aqui, ó, justamente o quociente que define a derivada da g. Nessa aqui eu consigo colocar o g de x em evidência. G de x em evidência, e aí vai sobrar aqui justamente o quociente que define a derivada da função f. E aí quando você faz o limite com h indo a zero, isso aqui quando h vai para zero vai para f de x, esse aqui vai para a derivada de g, esse aqui vai para a derivada de f, esse aqui vai para g, né? G é constante, g de x está constante aqui. E aí prova a regra do produto. Okay? Vocês acompanham lá no livro, tá bonitinha a demonstração da regra do produto. Tá aqui na página, deixa eu conferir aqui, ó, página 167. Tá? Ele faz ali esses comentários aqui que eu falei rapidinho aqui no arquivo. Ok? Então tá aí, isso aqui vocês precisam praticar nos exercícios para botar a mão na massa e compreender como aplicar, né? Então, a multiplicação de funções, né? X ao quadrado exponencial de x, eu quero derivar esse produto. Tá? Regra do produto, né? Como é que eu faço? Deriva a primeira, mantém a segunda, multiplica, mais mantém a primeira e deriva a segunda. São todas funções aqui envolvidas que eu já sei a regra de derivação, né? Uma função potência e uma função exponencial. Derivada da função potência, ds expoente, 2x, exponencial de x. O exponencial de x mantém.
Aí mantive x ao quadrado, derivar a função exponencial. Exponencial é base e, então a derivada é ela própria. Né? Ok? E aí agora é só juntar as coisas aí, né? Tem exponencial em evidência aqui, ó. Obtive o que eu quero ali, junta x quadrado com 2x. Se você quiser a segunda derivada, você teria que derivar esse outro produto aqui agora, né? Vamos deixar a segunda derivada dessa função. Vou derivar a primeira, a derivada desse produto é o que? Derivada da primeira, mantém a segunda, mais mantém a primeira e deriva a segunda. Derivar a primeira aqui, ó, é aqui 2x mais 2, né? Mantém a exponencial, agora mantém essa função e deriva a exponencial. Como a exponencial é de base e, a derivada é ela própria. Aí novamente eu junto aqui o que tem exponencial e boto ali em evidência, somo o que tiver, obtenho a derivada. Ok, pessoal? Então, vocês vão na seção de exercício lá e façam o máximo de exercícios que conseguirem, né? Para botar na cabeça de vocês cada uma dessas regras, tomando esse cuidado que eu falei aqui, né? A derivada do produto de funções não é o produto das derivadas. Você tem essa chamada regra do produto aqui que tem que ser respeitada. Para encerrar, vou falar aqui da regra do quociente. Né? Na aula seguinte a gente fala das aplicações dessas regras no cálculo de derivadas de funções trigonométricas. A regra do quociente também é uma outra regrinha que foge um pouco da intuição, né? O erro comum é o cara pegar a divisão de f por g e aplicar a regra parecida com a que a gente fazia para soma e subtração, né? Deriva em cima, deriva embaixo e divide. Porém, não é tão simples assim, como a regrinha mostra. A regra do quociente é um pouquinho mais complicada. Deriva f por g, divide f por g, eu quero a derivada dessa fração. Como é que eu faço? Deriva de cima, mantém a de baixo, multiplica. Aí menos mantém a de cima, deriva de baixo, multiplica. Divide tudo isso por g a quadrada de baixo. Aqui tem uma outra anotaçãozinha que costuma aparecer em alguns livros. Chama de cima de u, a de baixo de v. Eu quero derivar u sobre v. O que eu faço? Deriva de cima, multiplica pela de baixo, menos mantém a de cima, deriva a de baixo e divide tudo pela de baixo ao quadrado. Ok? Outra regrinha para vocês guardarem aí. Aqui tem a ideia da demonstração, parecida com a ideia que eu usei ali na derivação do produto. Também está lá no livro. Né? Se você olhar aqui na regra do quociente, que é a regrinha do quociente, ele faz ali uma breve demonstração. E aí prova a identidade. Vamos aplicar aqui no exemplo. Pega essa fração, uma fração com dois polinômios. Então a de cima eu estou chamando de u, a de baixo de v. Eu quero derivar essa função quociente. Então qual que é a regra? Deriva de cima, multiplica pela de baixo, menos mantém a de cima, deriva de baixo, multiplica, divide pelo quadrado da de baixo. Então fica o quê? Derivada da de cima. Derivada de um polinômio, já fizemos isso algumas vezes. Derivada do polinômio, aí vezes mantém a de baixo, menos, aí mantém a de cima que é o polinômio, multiplica pela derivada de baixo, divide pelo quadrado de baixo. Essas aqui são as contas que a gente teria que fazer. Já adianto que em geral você não expande o quadrado da de baixo, tá? Você mantém indicado. Okay? Mas futuramente nós vamos estar interessados em avaliar o sinal da derivada. Então não é de utilidade você abrir esse quadrado aqui, manter ele indicado assim mesmo. Então aplica a regra de derivação aqui, né, do polinômio. 2x mais 1 vai ser a derivada constante é zero, então a derivada aqui é 2x mais 1, multiplica por essa aqui, aí mantive essa, vou derivar essa aqui, regra ali da soma de novo, da derivada da potência, né? 3x ao quadrado, derivada dessa. Escreva em paralelo aí com o que a gente está falando. E aí agora é só expandir isso aqui. Isso aqui eu tenho que dar um jeito de simplificar ao máximo. Né? Vou expandir aqui, ó, multiplicar, distribuir, né? Distribuir aqui e aqui. A mesma coisa aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Né?
Então eu vou ter aqui, ó, 2x elevado a 4 mais x ao cubo mais 12x mais 6. Aqui eu vou ter menos 3x elevado a 4, 3x ao cubo menos 6x quadrado. Aí junta tudo, você vai chegar nessa expressão aqui. Isso aqui já fica um pouco mais difícil de simplificar, mantém assim desse jeito. Para encerrar aqui um exemplo, aí na aula que vem a gente fala das derivadas das funções trigonométricas. Uma outra fraçãozinha aqui com funções, envolvendo funções que a gente já sabe calcular a derivada. Uma fração aqui é uma função exponencial de base 2, né, que é uma base diferente da base e. E embaixo um polinômio. Então, derivar essa fração, regra do quociente. Né? De novo, aplicar essa regrinha aqui. Deriva de cima, multiplica pela de baixo, mantida. Aí mantém a de cima, menos, né? Mantém a de cima e deriva de baixo. E divide pelo quadrado que está embaixo. Derivada da função exponencial de base 2, lembra que é ela mesma multiplicada pelo logaritmo da base. Né? Só coincide a derivada quando a base é o e, lembra, né? E elevado a x, a derivada é ela própria. O 2 elevado a x, aí dá o que? A derivada. Dá ela própria, porém multiplicada por logaritmo da base, que é 2. Né? Então guardem isso aí. Ok? Então essa seria a derivada da função h. Na próxima vez nós faremos a análise das derivadas de algumas das funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, usando inclusive algumas das propriedades que acabamos de ver. E também daremos atenção à chamada regra da cadeia, que nos permite calcular derivadas de funções compostas. Essa sim vai precisar de bastante atenção nossa. Então, por enquanto, encerramos por aqui. Aguardo seus comentários na sala de aula. Estou à disposição. Até a próxima. Valeu.